Como editores da Papéis Selvagens, temos muita alegria em oferecer aos leitores esta nova reedição do Glossário de Derrida, publicado originalmente em 1976, produzido com a supervisão do crítico literário e escritor Silviano Santiago. O livro é fruto de um trabalho conjunto entre Silviano e seus alunos de pós-graduação na época, na PUC-Rio, e rapidamente se tornou uma referência para os interessados no pensamento do filósofo. A obra de Derrida, seu pensamento, seu impacto para os estudos literários, para a filosofia, para a antropologia e para outras áreas do pensamento, só fez crescer ao longo do século XX e nestas primeiras décadas do século XXI. Assim, então, o glossário ainda permanece atual, funcionando como uma ferramenta para acessar as principais características de seu pensamento. Esta nova reedição conta com um prefácio do crítico literário chileno Raúl Rodrigues Freire, um conhecedor e tradutor tanto da obra de Derrida como do Silviano Santiago. Conta com um novo pós-fácio escrito por Ana Maria Skinner, crítica literária, tradutora de Derrida, e que na época era uma das alunas de Silviano que participaram na redação dos verbetes. O livro conta ainda com desenhos da artista plástica Lena Bergstein, feitos exclusivamente para esta edição. A Aurélia é assinada pelo crítico literário e escritor Vander Melo Miranda, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, e teve uma nova revisão de Joka Wolf, professor e escritor, professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecemos a todas essas pessoas seu esforço para fazer possível esta nova edição do livro e, claro, o próprio Silviano Santiago, que nos permitiu a possibilidade de editar o livro aqui na Papéis Selvagens. Esperamos que o glossário reencontre seus antigos leitores e crie novos e futuros leitores. Para a segunda edição do Glossário de Derrida pela Papéis Selvagens, escrevi um pós-fácio, Silviano e Derrida, contemporâneos radicais. Sou uma das autoras do Glossário de Derrida e durante todos esses anos de vida universitária, que começa em 1975 no Brasil, sempre que era convidada a falar em eventos na universidade, pediam-me que falasse em que condições 21 alunos de mestrado conseguiram redigir, em menos de 6 meses, um glossário que foi tão fundo nas questões da terminologia derridiana à época. O próprio Derrida, no momento em que soube da publicação do glossário, ficou emocionado e o disse em uma carta de agradecimento a Silviano, que vem publicada nesta edição da Papéis Selvagens. Mas acho que naquela ocasião, 1976, ele ainda não avaliava a dificuldade de aceitação que teria no meio universitário francês. Em 1983, ele falaria sobre isso em entrevista, Derrida l'insoumis. Ele não abria mão de escrever da forma que escrevia. Entendia que o filósofo deve ter direito à mesma complexidade que o escritor, que o cientista, e que o tempo se encarregaria de desfazer essas dobras que ele próprio deixava ficar. Foi o que tentamos fazer no momento com o glossário, definindo uma terminologia que, de certa forma, orientou os estudos pós-estruturalistas literários derridianos. Ele se diz favorável à existência dessas publicações, agradece e aprova as obras de intermediação, de difusão, de divulgação. São elas, que permitem que a própria obra seja absorvida lenta e discretamente. Foi justamente numa daquelas manhãs em que Rio de Janeiro encena o fim do mundo, porque parece que Rio de Janeiro adora encenar o fim do mundo. Eu tinha uma entrevista marcada com Silviano Santiago
no apartamento onde ele morava na época, em Ipanema. Isso foi comecinho de julho de 2016. Eu lembro que no caminho para o apartamento Silviano, eu peguei um engarrafamento enorme por conta das obras que estavam ocorrendo na época, pelas Olimpíadas. Peguei um protesto contra Temer. Todas as matérias de jornais do momento falavam sobre o assassinato de um estudante gay, negro e cotista da UFRJ, a universidade estava até em luto. E a palavra de ordem no Brasil era polarização. Essa miragem de que existem polos fixos e extremismo. Eu lembro que eu cheguei no apartamento do Silviano, meio afobado com tudo que eu tinha visto naquela manhã e lido, e comecei a falar simultaneamente sobre tudo que havia visto, e Silviano falou: olha, eu não acredito em extremismo, eu acredito em colisões, porque viver é entre, as coisas acontecem de forma simultânea. Eu gosto de dizer que eu tive uma espécie de exposição ao vivo de um desses verbetes do glossário de Derrida. E eu fico pensando o quanto o próprio Silviano era um verbete por si só do glossário de Derrida. Naquele momento em que ele teve o contato com as ideias de Derrida, no final dos anos 60, nos Estados Unidos. Imagine só, um professor de literatura francesa, mineiro, dando aula de literatura francesa para estudantes americanos nos Estados Unidos, justamente naquele momento tão específico e tão forte da história, que foi a virada dos anos 60 e 70. Quando Silviano Santiago volta para o Brasil, no começo dos anos 70, ele justamente traz esse olhar enviesado dele, que traz um frescor enorme, tanto para o ensaio do Brasil, para a crítica, quanto para a ficção. Quando a gente vê a estrutura desse glossário de Derrida que ele organizou, a gente percebe isso, esse frescor, esse olhar enviesado pelas coisas. E lendo os verbetes desse glossário, a gente consegue também visualizar o tipo de obra que Silviano Santiago construiu ao longo dos anos. Tem um verbete específico que eu adoro, que eu acho super poético, que é o da desconstrução. E desconstrução, Silviano gosta de dizer que é a Beatriz dele. Eu vou ler para vocês. É tão bom encontrar poesia num glossário, num dicionário. Veja só, as marcas se reescrevem sempre num tecido antigo, que é preciso continuar a desfazer sempre. Nesse sentido, desconstruir é também descoser.